como que a gente coloca copy nos nossos conteúdos, né? E como é que a gente pode fazer com que esse conteúdo ele se torne relevante? Bom, eu vou nessa linha de pensamento que um bom copy surge de uma boa ideia. Eu gosto muito dessa linha, eu já validei bastante essa linha e eu sempre gosto de pensar assim. Um bom copy surge de uma boa ideia. E tem até uma teoria aqui do Grupo Agora, que eu até vou colocar para vocês, que são 6 princípios para tu criar uma ideia que cole, como a gente fala. Então até o acrônimo eles fizeram de forma que ficou bem sugestivo. Success. São 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Success. Eles formam esse acrônimo que eu vou explicar agora. Mas esses são 6 princípios para que quando tu cries uma ideia que vai gerar um conteúdo, essa ideia cole na cabeça da pessoa. Porque isso que o bom copy faz, ele faz com que a pessoa que ouça esse copy fique pensando sobre aquilo vários dias, fique tirando várias conclusões sobre aquilo durante vários dias. Como que eu crio um bom conteúdo, um conteúdo que vai fazer diferença na minha audiência? Que o paciente que está lá do outro lado, ele vai, digamos assim, se encantar, vai dizer assim, eu preciso falar com esse médico, eu preciso marcar com ele, eu preciso entrar no site dele. 6 pontos, o acrônimo fica Success, né? Ele está no inglês, eu vou falar o nome em inglês e eu traduzo para português, né? Então, tipo, o primeiro ponto é simplicidade. S de simple, né? S de simple. E a simplicidade, ela não é uma simplicidade do sentido de ideias meio, digamos assim, estúpidas, entre aspas, de ideias simples, simplórias. Simplicidade não é simplória. Simplicidade é uma ideia que te deixa pensando por vários dias. Quer um exemplo de uma ideia que te deixa pensando por vários dias? Melhor feito do que perfeito. Aposto que muita gente ouviu essa ideia. O Sidney tem certeza que sim. Melhor feito do que perfeito. Olha o monte de interpretação que a gente pode tirar nisso. Não vamos procrastinar, vamos iniciar e o próprio processo vai nos fazer ficar melhores. Vamos começar e depois a gente vai melhorando. Aí o mesmo, a forma como agora fala, atirar e depois mirar, né? Tipo, preparar, atirar e depois mirar. E tem outras pessoas que também falam, não, mas eu não gosto disso porque abre espaço para eu fazer uma coisa muito mal feita e jogar de qualquer jeito na internet. Então, vê a quantidade de pontos que tu pode levantar de uma ideia simples. Então, a melhor definição para esse primeiro princípio é tu pensar em uma frase, pensar em uma ideia que funcione da mesma forma como os ditados populares, por exemplo, funcionam. Filho de peixe, peixinho é, por exemplo. Como Uma ideia simples. Transformar uma coisa complexa numa coisa mais simples. É isso. Transformar uma coisa complexa numa coisa mais simples. Tem que ouvir aquilo, tu tem que sacar aquilo, mas tem que te levantar perguntas, tem que te fazer ficar pensando, tá, mas e se esse ponto que tal coisa, e será que é assim assado? Porque no final das contas, tu quer justamente interação, tu quer engajamento, tu quer que as pessoas entrem ali naquela conversa e engajem contigo e troquem ideia, né? Então essa é a ideia da simplicidade. Não é simplório, é simples, mas que tenha um significado bem interessante assim, né? Outra coisa, por exemplo, outro princípio é unexpected, ou seja, inesperado. Isso é poderoso. É o que a gente chama de fora do mainstream, né? Contraria o senso comum. Contraria o senso comum. Então, por exemplo, eu estou falando aqui que copy não deve ser usado para venda. Isso é uma ideia que, se eu falar hoje, do jeito que o Brasil está assim, falando de copywriting, todo mundo falando de copywriting, como assim? O texto de persuasão é um texto de venda? Não. Copy não é venda. Copy é um estilo de escrita. Tu vai escrever embedando, né, o copy no meio da tua escrita, tu vai usar para qualquer coisa. Tu não vai usar para vender. Tu vai usar para qualquer coisa. Tu vai usar para a pessoa ficar melhor, para a pessoa se curar. Então, isso que eu tô falando, copy não é para venda, é inesperado. Ninguém esperava ouvir isso num cara que vai falar sobre copywriting, um cara que trabalha com vendas mas é uma coisa que eu acredito. Eu não acho que seja errado falar isso. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem. É um exemplo de algo inesperado que contraria o que todo mundo está falando por aí. Uma coisa bem importante. Quer adicionar algum ponto, Sidney, Não, é isso. Eu penso que esse ponto aí é um ponto-chave, tá? Para os colegas. E aí é interessante você ver o que seus concorrentes estão fazendo. O que eles estão falando sobre o teu conteúdo, o conteúdo que você vai falar. Então, por exemplo, sei lá, cirurgião do aparelho digestivo. Vamos supor que tá todo mundo falando lá sobre vesícula. Ah, vesícula isso, vesícula aquilo, nanã. Cara, dá uma olhadinha, vê como é que eles estão falando e, de forma íntegra, fala isso de forma mais simples e que contraria o senso comum e que contraria o que os outros estão falando. Isso
vai chamar muita atenção das pessoas. Lembrando que o maior ativo no digital é a atenção, né? Você precisa ter a atenção das pessoas. E é por isso que a cópia é tão importante, né? Porque o que está por trás de você reter a atenção das pessoas é isso. Isso até agora, esse aí é um dos mais poderosos. Vamos lá. Outra que tu vai gostar é o seguinte, se algo, e isso aqui na medicina é fundamental, o terceiro, então, o princípio é concreto, se é algo concreto, uma ideia concreta. Eu vou dar um exemplo fora da medicina e depois tu me ajuda a pensar no exemplo. Enquanto eu falo, tu pensa no dentro da medicina, porque tu vai ter mais know-how que eu. Uma coisa concreta é a seguinte, o homem pisou na Lua. Tu quer algo mais concreto que isso para ilustrar uma coisa complexa? Porque, por exemplo, tu teve que bater diversas equações físicas para conseguir entender como que tu lançava um projétil daqui da Terra, quanto que é a potência, a quantidade de combustível, como que ia ser a função da órbita, como que ia ser a função da compensação da atmosfera, um monte de negócio aí que tu tem que incluir nessa equação. E aí tu vai explicar isso. Então, o homem conseguiu, numa viagem, utilizando princípios da teoria da relatividade, conseguir chegar até a Lua. Que ninguém vai dar mínima para isso, para essa notícia. Agora, se falar, o homem pisou na Lua, todo mundo tem um pé, todo mundo já pisou no chão. A gente entende que pisar, o ato de pisar, é uma coisa que nos dá um ground ali, tipo, nos dá uma segurança, né, para aquilo que a gente está fazendo. Então, o homem pisando na Lua dá muito mais um senso de ser algo concreto do que uma coisa mais abstrata, uma viagem intergaláctica, alguma coisa assim. Na medicina tem muitas coisas nesse sentido também. Qualquer exemplo. Um exemplo da infecção. Será que as pessoas sabem o que é infecção, assim, na prática? O que significa infecção? E se tu explicar assim, olha, se tu não tapar o curativo direitinho, tu vai deixar espaço para que micro-organismos que vêm pelo ar ali voando, entrem ali, aí o teu corpo vai começar a lutar com eles que nem um maluco lá, e aí tu vai começar a ter febre e tal, é porque o teu corpo tá lutando, é sinal de infecção. Mas se tu tivesse tapado direitinho, o teu corpo não precisa passar por todo esse estresse. Explica assim pra uma pessoa pra ver se ela não vai entender muito melhor, se ela não vai trocar aquele curativo certinho, se não vai fazer... Porque tu explicou aquilo de uma forma concreta. Eu imagino que, se tu quiser adicionar algum exemplo aí, vou te deixar um pouquinho pra tu dar uma refletida. Não, mas é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, primeiro, que a primeira coisa, Henrique, é que a gente tem dificuldade de explicar para o paciente, né? Não é à toa que isso é um dos passos da consulta que a gente defende, né? Explicar. O terceiro passo dos 4 passos de uma consulta que converte pacientes infantes. Uma das coisas que até abrindo parênteses, que você está falando, simplicidade, né? Não utilizar tanto jargão médico, é uma das coisas que a gente fala no passo lá de explicar. Agora, essa questão de concreto é muito, a gente fala muito da questão de você falar algo que seja do conhecimento, né, do repertório do paciente. Você explicar para um paciente que ele está com infecção, para um paciente que tem escolaridade alta, é diferente de um paciente que tem escolaridade baixa. Você falar para um advogado é diferente de você falar para o engenheiro. Para o engenheiro você tem que mostrar um cálculo lá, provar que o cosseno é igual à tangente. Para o advogado, para o advogado você só tem que provar que ele não vai perder. E aí tá tudo certo. Então, eu acho que essa parada do concreto, traduzindo de forma mais concreta aqui para os colegas, é exatamente você tentar falar, trazer ali repertórios que a pessoa tenha, né, para que você possa colocar essa comunicação.